Seja bem-vindo a essa nova aula, é uma maravilha de Deus a gente poder estar juntos, eu poder contribuir um pouco, que seja no teu estudo, na tua dedicação, entre formação, entre estudo mesmo, assim, consistente que a gente quer fazer, né? E a meditação, que também contribui com a vida de oração. Hoje, essa é a segunda parte daquilo que nós estamos chamando de a formação do imaginário. Se você não viu a primeira aula, vai na playlist desse curso A Vida em Cristo, assiste a primeira aula, daí você vem para essa segunda, tá? Se você já viu, fica aqui comigo, não sai, presta atenção. A gente vai falar agora sobre a leitura dentro da vida espiritual. De fato, o tópico é ler uma forma de rezar. Eu quero, se vocês me permitirem, eu quero provocar vocês sobre a literatura numa dimensão mais profunda da vida espiritual. Até porque leitura não é uma prática mecânica. A gente podia dizer que ela é, na verdade, uma escada para o amadurecimento da vida espiritual. Tá bem? É um convite à renovação do coração e um aprofundamento da relação com Deus. E aqui eu me uno ao grande escritor Sertilhanges. Eu queria até falar de Sertilhanges, porque a gente agora está aí com o nosso novo Papa, o Leão XIV. Aqui a gente diz assim em italiano, Leone XIV. Ele se remonta a Leão XIII, que tinha ordenado a retomada do estudo de São Tomás de Aquino. Deus seja louvado por isso, né? Temos bons estudantes de São Tomás de Aquino nos institutos por aí hoje, mas lá naquele tempo surgiu um grande, né, Sertilhanges, e eu me uno a ele. Então o Papa faz memória ao Leão XIII e eu fico feliz de poder, nesse momento, ter ele aqui de novo como parte do nosso conteúdo. Particularmente na obra A Vida Intelectual. Tá aí uma leitura que, se você não fez, tarefa de casa, anota aí, no teu caderninho. A Vida Intelectual do Sertilhanges, que destaca a importância da leitura e do cultivo do conhecimento como essenciais para a vida. Sertilhanges defende que a vida intelectual não é apenas um complemento, mas uma dimensão intrínseca da experiência espiritual. Então, a vida intelectual não vem somente complementar a vida espiritual, ela é intrínseca, ela faz parte do desenvolvimento da vida espiritual, por meio da qual podemos nos aprofundar na compreensão de Deus e do mundo ao nosso redor. Segundo Sertilhanges, a leitura deve ser vista como uma forma de oração, um convite ao diálogo com a tradição e com o divino. Ele encoraja a abordar a leitura como um espírito de sacralidade, reconhecendo que cada texto lido é uma oportunidade de aproximar da verdade, que ilumina não só a mente, mas também ilumina o coração. Essa perspectiva nos lembra que a espiritualidade não é apenas uma experiência isolada, mas ela é, na verdade, uma atividade descoberta e contínua. Nela, o conhecimento se transforma num meio de vivenciar nossa fé de forma mais plena. Olha, um aspecto fundamental de Sertilhanges é que ele enfatiza a necessidade de reflexão após a leitura. A gente tem isso na tradição da igreja, na verdade, né? Meditação mais do que reflexão. Quando a gente faz, por exemplo, a leitura, a Lexio Bíblica, a Lexio Orandi, tá bom? Mas ele vem trazer isso também para a leitura. Ler e refletir depois em cima daquela leitura. Ele argumenta que a verdadeira leitura eficaz não se resume ao simples consumo de informações, mas exige que meditemos sobre o que lemos. Assim como o agricultor cultiva as sementes, o leitor deve cultivar estas sementes daquilo que ele leu em sua alma, permitindo que elas frutifiquem em ações concretas e transformadoras. Ler, segundo ele, e segundo Ortega y Gasset, já citamos ele na aula anterior, deve inspirar não apenas um conhecimento teórico, mas um compromisso prático com a vida.
Nesse sentido, a verdadeira sabedoria cristã se manifesta em ações que refletem a compreensão adquirida nas leituras. A assimilação do conhecimento se traduz em um impulso para agir no mundo com justiça e caridade. E eu enfatizo isso no meu texto. Para agir no mundo com justiça e caridade. Integrando essas percepções, podemos ver que, ao investirmos tempo na leitura profunda, transformamos nossa espiritualidade em uma busca ativa e reflexiva. Dentro da obra A Vida Intelectual dos Sertilianges, isso fica muito claro, por isso eu repito, enfatizo a necessidade dessa leitura. Está buscando uma boa leitura? Vai ler Sertilianges. Vai ler Ortega y Gasset. Os textos não são meras fontes de informação e reflexão, são convite ao envolvimento com a comunidade de fé. Ao entrarmos nessa dinâmica, não apenas enriquecemos nossa própria vida, mas contribuímos para o bem-estar de todo o corpo místico. Mas, padre, eu tenho tanta dificuldade de ler. Uma coisa que eu escuto. Padre, me distrai facilmente. Talvez eu estou entrando na tua casa agora, né? Padre, quando vejo, já peguei no sono. Qual outra frase que eu reuni aqui? Padre, eu leio e não entendo nada. Bom, então volta de novo e lê tudo de novo, com calma. Antes de mergulharmos nas páginas de um livro, é necessário preparar o altar do nosso ambiente, da nossa mente, similar aos cuidados que temos ao nos prepararmos para a oração, ao cuidado que eu tenho que ter, por exemplo, quando vou preparar a missa. Quer dizer, quando eu vou ler, eu tenho que me preparar para isso. Calma, menino. Acalma coração. Acalma pensamento, você tem que dizer. Se você dorme, então não vai ler deitado. Leia caminhando, vai dando volta na tua casa aí, sei lá. Bom hábito. O hábito é uma coisa adquirida. Então, precisa de prática. Então, antes de mergulharmos, é necessário prepararmos um espaço ordenado, livre de distrações, convida à concentração, permitindo que cada palavra lida reverbere em nossa alma, como uma oração silenciosa. A tarefa que nos propomos vai além de memorizar palavras. É uma busca através das camadas do significado. Começamos pela compreensão literal. Crescemos na interpretação alegórica. Vivemos a introspecção moral. E, finalmente, alcançamos o nível contemplativo, onde as palavras se transformam em ecos de eternidade. Ecos de eternidade. Este processo ele pode ser equiparado ao treinamento atlético, por exemplo, onde a recuperação e a reflexão são tão significativas quanto o esforço em si. O atleta ele joga lá, ele vai fazer o futebol dele, faz o treino dele, a corrida dele, mas depois ele dá tempo para que aquilo que ele viu que não fez bem, então ele analisa, né? E ele também deixa que o corpo se recupere. Assim também é ler, aí você volta sobre aquilo, você deixa que a sua imagem se refresque, liga com os pontos que você leu anteriormente, tá bom? Ah, padre, eu não gosto de ler. Bom, não fazemos tudo o que gostamos, meu querido. Então, assim, no momento da leitura, devem ser intercalados com pausas para reflexão, talvez durante tarefas simples, como uma caminhada ou uma atividade doméstica. Eu gosto de fazer isso. Às vezes eu leio um tanto, aí vou ler um terço, aí eu volto sobre aqui, vou ler um terço, vou rezar um terço, aí eu volto sobre o texto para poder ficar mais tempo ali, né? É nesses momentos que as sementes plantadas nas páginas começam a florescer em nossas circunstâncias, moldando nossas ações e inspirando nossa espiritualidade cotidiana. Quantas vezes, por exemplo, eu terminei de ler algumas páginas aqui, desço as escadas aqui de casa, aqui na Sicília, pego o caminho para a minha amada igreja ali, e eu encontro com uma pessoa, paro num lugar, paro para tomar um café. Os italianos têm muito esse negócio de parar para tomar um café, né? E aquilo que eu li
acaba encontrando um eco, como até uma resposta de espiritualidade para aquela pessoa com quem eu estou conversando. Como nós da Copiosa Redenção fazemos 1 hora de adoração todos os dias, né? Quantas vezes eu saio da capela e aquele silêncio, aquele encontro, aquela atmosfera da qual talvez a gente nem queria sair, ela entra lá no mundo prático, onde as pessoas estão correndo para lá e para cá, indo, voltando para o trabalho. Você cruza com elas e você transmite isso a elas, né? Assim também, em analogia da oração, a leitura também é a mesma coisa, tá? Os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, talvez você conheça, são uma obra-prima nesse contexto. E nós religiosos fazemos constantemente, né? Os 8 dias, tem quem consiga parar devido à vida assim, né? 30 dias para fazer a meditação da vida de Cristo, e ela está fundada na leitura, na reflexão, na meditação, na oração. Eles nos ensinam que a meditação e a repetição são chaves para internalizar verdades mais profundas. A leitura efetiva, tal como esses exercícios, não é apenas uma questão de quantidade ou velocidade, mas uma profundidade e transformação. O verdadeiro objetivo, qual que é? É permitir que as leituras penetrem em nossa vida, gerando insights novos, perguntas desafiadoras que nos aproximem cada vez mais de Deus e das nossas circunstâncias. Desejo encorajar-lhe a ver a leitura como uma aliança com o Eterno, onde cada texto se torna uma oportunidade de diálogo com o sagrado. Se você lembrar lá na primeira aula, Hugo de Saint Victor, ele disse isso. Nós devemos buscar em tudo o que for oportunidade aprender. A intenção não é apenas ler mais, consumir mais páginas, é ler melhor, tá? E aqui eu fico lembrando, escuto aqui as palavras do Gurgel, meu querido e amado Gurgel, que eu sou fã dele, assim, se ele tivesse uma camisa de futebol, eu ia pedir para ele assinar para mim, né? Permitindo que as palavras inspirem e iluminem nossos corações e mentes. Veja, morava ali do lado, Ponta Grossa, Curitiba, várias vezes, eu tinha até o telefone dele, me deram, podia ter ligado para ele, queria muito encontrar ele, nunca tive essa oportunidade, mas, Gurgel, quero dizer para você que você foi muito importante. O Nasser também, o Nasser foi muito importante para mim, em fases aí dos meus estudos. Aquele livro sobre a sua mesa, meu querido, este que você está lendo agora, aqueles que você abandonou, cada boa literatura tem a capacidade de exercer um serviço para a sua fé. Para entender a relação entre leitura e progresso espiritual na vida de um católico, consideremos o impacto transformador que a leitura pode ter na formação da consciência e na orientação moral. Tá? A leitura espiritual não é apenas uma fonte de conhecimento teológico. Agora aqui não falando de literatura, mas de leitura espiritual, os livros voltados para a vida espiritual, doutrinal, teológica, tá? Como a vida dos santos. A leitura espiritual não é apenas então uma fonte de conhecimento teológico, mas um espelho no qual vemos refletidas as nossas próprias falhas e potencialidades. Um guia que nos convida a transcender nossas limitações e ir além, buscar virtudes, que aí no fundo é o que todos estamos buscando nesse curso, né? Cada livro, especialmente aqueles que tratam de espiritualidade e teologia, é uma conversa silenciosa com os grandes pensadores e santos que nos precederam. E aqui eu cito Agostinho, Teresa d'Ávila, Tomás de Aquino, Catarina de Sena, minha amada. Suas obras são não apenas textos, mas testemunhos vivos de uma busca incessante por Deus. A leitura dessas obras necessita de uma dinâmica diferente. Não é uma transferência de informação, mas uma provocação para a experiência pessoal. Eu falei agora de Santa Catarina de Sena, vou quebrar o protocolo aqui, vou mostrar para vocês porque eu tenho a alegria de ter
a relíquia de Santa Catarina de Sena. Tá fora do relicário lindo que eu tenho para ela, porque eu emprestei para Santa Ágata, minha paróquia, né? Se chama Santa Ágata, e então eu coloquei a relíquia de Santa Ágata lá dentro. Mas eu quero pedir para Deus que possa dar na sua vida, por intercessão de Santa Catarina de Sena, veja, ex ócibus, esse dom. Hoje eu vou abençoar vocês com ela. Vou deixar ela aqui comigo, minha querida companheira. No final da aula, se você perseverar até o fim, vai receber uma bênção, então, a partir de Santa Catarina de Sena. Aqui, ó, eu tenho sangue de São Tomás de São Pio de Pietrelcina. Aqui eu tenho Santa Teresinha, Santo Antônio de Pádua, Cura d'Ars, olha lá, e São Bento também. Ó, eu tenho uma boa companhia de santos. A relíquia aqui, ó, aqui, né, do Carlo Acutis. E mais algumas aqui, ó. Aqui tem mais um, aqui tem os mártires. Mas isso é para um outro episódio da nossa meditação, oração e estudo, né? Hoje a gente fica com a Catarina. Linda, maravilhosa. Minha mãe de leite. Onde que a gente estava? A leitura dessas obras necessita de uma dinâmica diferente. Não é uma transferência de informação só, tá? Como, por exemplo, a leitura de uma obra técnica. Mas é uma provocação para a experiência pessoal. Toda leitura espiritual é uma provocação para uma experiência pessoal. Com o quê? Com o sagrado, evidentemente, né? Um ponto que é preciso salientar é como a leitura se encaixa no conceito de vocação. Cada batizado é chamado a viver de acordo com o seu próprio chamado. Vou pôr isso na tela para você. Olha lá. Cada batizado é chamado a viver de acordo com o seu próprio chamado. Com o seu próprio chamado. E a leitura fornece a matéria intelectual e espiritual para discernir esse caminho. Ao nos envolvermos com textos desafiadores, somos forçados a questionar nossas suposições, revisar nossas certezas e, potencialmente, reformular nosso modo de ser no mundo. Tá bem? Volta aqui. A igreja nos legou a prática da Léxio Divina. Acabei de citar ela na aula já, né? Uma abordagem mais profunda e espiritual da leitura, onde o texto sagrado é meditado, orado, contemplado. Este processo é mais do que uma simples leitura. Fica evidente isso, né? Às vezes parece que eu falo o óbvio, mas eu aprendi que o óbvio nem sempre é óbvio. Ele é uma comunhão com o texto sagrado, que mira na configuração interior. A Léxio Divina nos ensina a valorizar o silêncio, a escuta interior, promovendo uma interação viva e direta com Deus, através da sua palavra. Daí ali entra a palavra mesmo, né? A palavra com P maiúsculo. Quem é a palavra? É o Filho de Deus. No mundo saturado por informação superficial e ruídos constantes. Fica comigo porque esse vai ser o encerramento desse tópico. No mundo saturado por informação superficial e ruídos constantes, a leitura se torna um ato de superação, uma afirmação de necessidade humana, de introspecção e transcendência. Enquanto muitos veem a literatura como um isolamento, para o católico é uma forma de comunhão. Não é isolamento, é comunhão. Com a tradição que nos precede, com as mentes que nos desafiam, enfim. A leitura não é apenas um ato de enriquecimento pessoal, mas um dever espiritual, um meio pelo qual integramos fé e vida, pensamento e ação, ser e crer. Tá bem? Eu termino esse tópico, eu vou abrir um outro tópico depois, então você deve ter visto a aula anterior, tá vendo essa, tem que ver a terceira para ver todo esse bloco chamado Formação do Imaginário, e a gente vai falar da formação do imaginário cristão depois. Que bom que você veio até o final.
Por favor, agora deixe seu like, seu comentário, compartilhe, comente, ajude a impulsionar essa aula para que possamos alcançar mais pessoas. Bem, se você perseverou até o fim, é merecedor então da bênção com a relíquia de Santa Catarina de Sena, que eu prometo para vocês volta para sua custódia maior amanhã mesmo, tá bem? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fica com Deus, revise os textos, vai nos autores que eu citei, ouça os vídeos que você não ouviu e, se perdeu o fio da meada, volte neles. Quero te convidar a ficar nesse processo que eu não sei se vai ter fim. Espero que nunca tenha fim. Tenha fim com a minha morte, de estudo, de formação sobre a vida em Cristo. Um abraço.